Queridos amigos, irmãos de fé, que possamos estar nesse momento de luz com o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz a lembrança, as mensagens de Jesus e a contribuição consoladora dos benfeitores espirituais. Que nos unamos nesse momento para orar, que possamos estar orando como servidores, a prece do servidor com Emmanuel. Senhor, ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio. Dá-nos força para destruir a pesada fortaleza de nossos próprios erros. Coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos. E recurso para desobstruir o coração em favor de nossos semelhantes, entregando-lhes, enfim, os tesouros de amor que nos confiaste. Que por onde passemos, a dor se faça menos angustiosa, a ignorância menos agressiva, o ódio menos cruel, a treva menos densa, o desânimo menos sombrio, a incompreensão menos destruidora. Se não possuímos ainda bens positivos com que possamos enriquecer a jornada terrestre, ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam. Que em teu nome distribuamos fraternidade e renovação, usando com alegria os dons sublimes e invisíveis. Senhor, que nos ensinaste sem palavras as supremas lições da simplicidade na manjedoura e do sacrifício na cruz, indicando-nos assim o roteiro da construção espiritual e da ressurreição divina. Orienta-nos o passo incerto e ampara-nos os propósitos santificantes, para que tua vontade, misericordiosa e justa, se faça hoje e sempre, onde estivermos. Assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Itens 6 e primeiro parágrafo do item 7. Não creiais em todos os espíritos. Meus bem-amados, não creais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus. Porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. João, primeira epístola, capítulo 4, versículo 1. Os fenômenos espíritas, longe de abonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas apraz dizer, golpe mortal desferem neles. Não peçais ao Espiritismo prodígios nem milagres, porquanto ele formalmente declara que os não opera. Do mesmo modo que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, o Espiritismo revela outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Leis que, tanto quanto aquelas outras da ciência, são leis da natureza. Facultando a explicação de certa ordem de fenômenos incompreendidos até o presente, ele destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Quem, portanto, se sentisse tentado a lhe explorar em proveito próprio os fenômenos, fazendo-se passar por Messias de Deus, não conseguiria abusar por muito tempo da credulidade alheia e seria logo desmascarado. Aliás, como já se tem dito, tais fenômenos por si sós nada provam. A missão se prova por efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. Esse um dos resultados
do desenvolvimento da ciência espírita, pesquisando a causa de certos fenômenos, de sobre muitos mistérios, levanta ele o véu. Só os que preferem a obscuridade à luz têm interesse em combatê-la, mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. João, em seu comentário, nos fala para que não criamos em qualquer espírito e pede-nos para que experimentemos se os espíritos são de Deus. Cabe-nos ligeiro entendimento nessa passagem, a fim de que a compreendamos em toda a sua plenitude. Sabemos que Deus, a suprema inteligência do universo, criou toda a realidade universal e criou a vida. A Gênese bíblica nos apresenta a criação do homem conforme a imagem e semelhança do Criador. E o Mestre Jesus nos ensinou a chamar esse Criador de Pai. Somos, portanto, filhos do Pai. As palavras do apóstolo poderiam dar a entender que nem todos são filhos do Pai. Porém, relembrando Jesus mais uma vez, quando nos alertou para termos olhos de ver e ouvidos de ouvir, percebemos que o apóstolo utilizou a expressão para designar como espíritos de Deus aqueles que já exercitam de alguma forma a vontade do Pai. A doutrina espírita, em sua face científica, nos revela e esclarece as leis que regem as relações do mundo corpóreo com o espiritual. A compreensão das leis físicas é responsabilidade das ciências como a física e a química, dentre outras. O conhecimento ofertado pela doutrina espírita nos permite a explicação de certa ordem de fenômenos tidos como miraculosos, sobrenaturais e incompreendidos até então, destruindo o que ainda resta do domínio do maravilhoso. Portanto, os fenômenos espíritas, sob a ótica da doutrina espírita, levantam-nos o véu da ignorância. O Espiritismo nos oferta a compreensão desse universo espiritual em toda a sua amplitude, permitindo-nos conhecer as infinitas formas de expressão moral desses seres que formam a humanidade encarnada e desencarnada. Mostra-nos que todos, sem exceção, somos filhos do Pai e reconhece que nem todos ainda comungam em união com as energias da providência divina. Apesar de todos estarmos, sim, de uma certa forma ou de outra, exercitando a vontade do Criador, pois Ele é soberanamente justo e bom. Portanto, a doutrina espírita comunga com as palavras do apóstolo e reconhece naqueles que fazem a vontade do Pai como os Espíritos de Deus, permitindo-nos, através do estudo, o entendimento da necessidade de todos acolher, ouvir e dar atenção, mas acreditando como Espírito de Deus aqueles que, através de suas atitudes, se mostram em comunhão com as leis divinas. Iniciamos agora a fluidificação das nossas águas. As lesões da alma são mais mortificadoras. As feridas externas são de fácil cicatrização, enquanto aquelas que pululam no íntimo tornam-se de mais demorado curso. Banha-te nesse momento nas águas da confiança em Deus, da paciência, da humildade, do perdão e do amor, não permitindo que o ódio, o egoísmo, a revolta e a mágoa te macerem os tecidos da alma. Muitas enfermidades do corpo procedem do espírito danificado pelos conflitos da emoção ou pelo ácido das imperfeições morais. Cuida dos equipamentos internos, resguardando-os da agressão, contumaz, do vício e da irresponsabilidade. Que nesse momento
os bons espíritos que estão nos auxiliando nesse momento possa adicionar nessas águas que estão perto de nós, nas nossas mãos, na nossa cabeceira da nossa cama, as águas das nossas casas, do nosso planeta, que essas águas sejam abençoadas e que possam curar os nossos males físicos, espirituais, morais e mentais, que possamos permanecer com muita paz, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.